Então, eu sou consultora organizacional para a área comportamental. Eu fiz uma especialização em medicina comportamental, justamente para trabalhar não só o lado profissional, mas a qualidade de vida, né? Eu sou coach e eu sei que hoje esse termo ficou meio banalizado, como todas as novas profissões, né, do Brasil acabam ficando até meio caindo em descrédito, mas eu atuo como coach desde 2000, escrevi um livro que foi muito bem sucedido, e esse é o trabalho que eu faço, e hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Por que a gente tem medo, como é que a gente elimina, o que a gente pode fazer. A Larissa vai dar as dicas, e agora eu vou pedir, Larissa, que você se apresente, porque o seu currículo é muito rico, eu prefiro que você fale. Vamos lá. Muito obrigada, Ana. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho dos meus conhecimentos de comunicação e oratória. Faz aproximadamente 10 anos, depois dos 10 anos a gente para de contar, né, Ana? Que eu trabalho nessa área. Já treinei aí acredito, também parei nas 2.000 de contar, mas acredito que foram mais até pessoas a falar em público, um público bem diversificado, desde políticos, desde executivos, desde o estudante. Já tive pessoas com uma dificuldade maior ainda em sala de aula, como gagos, e até mesmo pessoas que realmente tinham aquela paralisia, aquele medo mesmo de falar em público. Na verdade, eu comecei essa profissão, né, na área de comunicação, foi por eu ter muitos cursos nessa área de desenvolvimento pessoal, de oratória, e foi algo até meio despretensioso da minha parte. Acabaram me convidando para dar aula e eu pensei, de tantos cursos, de tanto que eu gostava, eu acabei recebendo um convite, acabei ficando, acabei gostando, acabei estudando oratória com os grandes mestres do Brasil, já fiz curso com o Reinaldo Polito, já fiz curso com o Reinaldo Passadori, que na minha opinião são duas grandes autoridades no Brasil com relação a falar em público. Também sou mestre em administração de empresas e sou advogada, mas eu confesso que eu tenho um carinho bem especial pela sala de aula e por essa atividade. Por quê? E deu para vocês perceberem que ela é gaúcha, né? Pelo sotaque. Eu já apresentei também 4 anos um programa de televisão com esse sotaque. O sotaque gostoso de ouvir, né, Larissa? Na verdade, você quer fazer uma pergunta agora, é interessante que você falou do sotaque, já que nós estamos falando de oratória, tem muitas pessoas que me perguntam, professora, tenho que mudar o meu sotaque? Existem 2 situações que eu te diria para você mudar o seu sotaque, né? Salvo se você for um apresentador ou alguém de rede nacional. As 2 situações, a primeira delas está relacionado às pessoas não te entenderem com relação àquilo que você quer dizer. Ou seja, você tem um sotaque tão forte, você tem gírias tão relacionadas ao local que você morou, que aí você acaba não sendo compreendido quando você sai de lá. Então, essa situação, e a outra situação é quando você acaba ficando desconfortável porque é muita risada, né? Acaba tendo até um deboche com relação ao jeito que você fala e você se sente realmente mal. Mas, de uma forma geral... Mal, né, Larissa? Se a pessoa gosta, né, não tem problema nenhum. Eu conheço pessoas assim que faz questão de manter o sotaque, né? Exatamente. E até é muito importante, Ana, por conta da naturalidade da pessoa. Nós vamos falar disso, que a naturalidade, ela já vou entregar um pouquinho do ouro, mas a principal técnica de oratória está relacionada a você ser natural, a você ser você mesma na hora de uma apresentação. Então, está muito relacionado a essa autenticidade. Por isso que, às vezes, você ter um sotaque é algo que te identifica. E é bom você ter orgulho disso. Você achar isso bonito. Legal. Então, se você tem esse orgulho, acha isso bonito, tá tudo certo. Então, como você falou assim, o bonito é ser natural. Então, eu acho que hoje a gente aproveitar ao máximo esse tempo, né? Todo mundo que está aqui conosco,
para ver assim, como é que a pessoa consegue ser natural se ela está morrendo de medo, se ela está suando, se o coração está disparado, se a mão está gelada, né? É sobre isso que a gente vai falar. Então, eu queria assim, que você contasse um pouquinho, se você tiver algum caso, eu acho que ajuda bastante, né, a gente a entender. Eu aqui do meu lado, você também professora, e eu também aqui pedagoga, né, também, a minha primeira formação, que você contasse, assim, algum caso de um aluno que tinha uma dificuldade grande, né, e como que você ajudou ele a resolver? Conta pra gente, Larissa. Aqui que eu vou contar uma história que foi muito interessante. Na verdade, não foi uma aluna, mas eu também desenvolvo atendimentos pessoais. E foi de uma menina de 22 anos de idade. Ela era filha, o pai era um grande empresário e ela estava começando a ser preparada para suceder o pai. Mas, claro, imagina, com 23 anos seria todo um processo, né? Para que isso acontecesse da melhor forma possível. E ela era muito comunicativa, uma pessoa que tem um ótimo vocabulário, extremamente desinibida. E quando ela foi fazer a apresentação para 200 fornecedores, ela travou. Ela não conseguiu fazer a apresentação. Daí tiveram que tirar ela do palco e depois... daí teve aquele clima de brincadeira, porque como gerente de marketing via ela uma pessoa muito desinibida e que tinha um grande poder de comunicação, nunca imaginou que ela fosse passar por isso. Mas ali naquela situação, ela acabou travando. E aí depois ela se recompôs, tomou uma água e voltou para o palco e terminou a apresentação. Mas não precisa dizer que isso gerou um trauma nela. E aí ela acabou me procurando, a gente fez todo um trabalho de coach com relação a isso. E foi um trabalho bem interessante, porque foi possível avaliar nela a autocobrança dela com relação ao quanto ela estava se exigindo por ser a substituta do pai. E por não, de repente, se sentir preparada naquele momento para isso. Então, quando você vai falar, né, e aí, claro, né, como ela foi fazer uma apresentação, acabou levando tudo isso para o palco. Quando eu subo num palco, Ana, é muito importante, né? Eu me lembro que nós estávamos conversando antes de começarmos a nossa live, você me falou, eu queria que você falasse então desses casos que a pessoa trata. Então, quando eu vou para o palco, é importante que as pessoas elas tenham conhecimento, que elas não vão só levar, elas vão levar toda a tua história para o palco. Elas vão levar todo o teu lado profissional, tudo que você foi. Ali o que tem no palco são só 50%. O que você faz fora do palco são os outros 50% que vão acabar afetando diretamente no teu desempenho. Então, é muito importante, quando você começa com essa atividade de falar em público, você ter um autoconhecimento sobre quem você é como palestrante. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu me preparei, eu tenho domínio desse conteúdo. Sim, você tem o domínio do conteúdo, você se preparou. Então, a técnica, o domínio, o conteúdo, você sabe. Mas você tem o teu estado mental positivo na hora de falar? Então, qual que é o teu estado mental quando você vai fazer uma apresentação? É o primeiro ponto que eu trabalho com meus alunos na hora que eles me procuram em curso de oratória. Então, às vezes, você tem realmente o conhecimento, você é desinibido, só que você nunca se deparou diante de uma plateia. Ou se deparou muitas poucas vezes. Ou vê aquela palestra, aquela apresentação que vai fazer como a super oportunidade da sua vida. Né? Tem gente que pensa que não tem vida após a palestra. Tem pessoas que ficam focando tanto naquele momento que depois, quando termina a apresentação, você... realmente tem uma vida após a apresentação. Eu lembrei de vários casos, né? Que é uma técnica que eu uso, que você falou assim, você mentalmente, psicologicamente, você tem que se ver na palestra, né? E levando tudo que você é. Uma técnica que eu uso é muito simples, uso aqui no consultório, oriento para fazer em casa, grava, faz um vídeo e se vê. Quando a gente está na sessão de coaching, eu faço a pessoa se colocar no papel, olha, agora você é um consultor de oratória, você é uma Larissa Kilmer da vida, e você vai analisar esse vídeo e vai dizer o que está bom e o que precisaria melhorar. O que acontece
ao fazer o vídeo, é alguma coisa muito parecida com uma outra técnica que é o psicodrama. Quando a pessoa for para o palco, ela repete várias vezes essa filmagem e corrigindo. Quando ela chega lá, é como se ela já tivesse feito 10 palestras, né? Aproveitando que você falou, que eu acho muito rico esse comentário da preparação psicológica, porque realmente assim, a pessoa acha que domina o conteúdo, então tá ok. Não, você sabe disso, né, Larissa? Então, olha, filma, né, grava. Olha, se tiver alguém que possa te ajudar do lado, se não tiver uma Larissa, pede para alguém ver e te ajudar a ver o que... Né, o que é interessante o que você está falando, Ana, porque no primeiro dia de aula, geralmente, dos meus cursos, eu passo para os meus alunos a roda da oratória. Então, na roda da oratória, você tem lá medo, quanto eu controlo o medo, autoconhecimento, prática, voz, performance de palco, palavras, linguagem corporal, estrutura da mensagem, organização da mensagem, domínio do conteúdo. Como que é a minha avaliação com relação a tudo isso? E aí, principalmente com relação à performance de palco, eu já tive alunos que me falaram assim, a minha voz é horrível. E aí você vai ver, a pessoa tem uma voz de locutor, linda. Eu já ouvi isso de vários clientes. Exatamente. E aí essa pessoa ela tem medo de falar em público, mas na verdade falta para ela mais vocabulário, faltam palavras, falta ela ter mais articulação com relação àquilo que ela vai falar, ter mais fluidez no seu discurso. E isso acaba fazendo com que ela fique mais amedrontada na hora de transmitir uma mensagem. É muito importante a pessoa se conhecer como que ela é antes de falar em público. Isso que você está falando de se filmar é extremamente importante. Eu me filmo e eu me vejo. Quais são os pontos que eu acho que são positivos? Quais são os pontos que eu acho que são negativos? Assim, negativo, e é outra coisa que é legal nós falarmos, é que as pessoas, elas geralmente, elas tendem a aumentar o negativo. Então, elas fazem um drama. Não, mas tu não vai... A minha voz é horrível, professora. Olha, não, meu Deus, você vê, e é aquele desespero que a pessoa ela vai se ver, acaba virando um drama aquilo. E, na verdade, não tem nada disso. Eu tenho certeza, eu sempre falo que você vai ter pontos fortes e vão ter pontos que você pode melhorar. Exatamente. A questão é você não ver isso como bicho-papão, né? Porque o que é o medo de falar em público? Quimicamente. O que é esse medo quimicamente? Eu falo assim, nós temos o orador imaginário, que é aquilo que eu imagino que eu sou, que é aquilo que nós estamos falando. Geralmente é muito mais pejorativo a minha imaginação, de nossa, eu sou terrível, vai dar um branco, eu não vou conseguir falar. Depois se vê, até que foi bom, até que foi legal, fica bem feliz. E tem o orador real, que são aqueles pontos que eu posso melhorar, e tem os pontos que são já fortes, já meu. Então, quando você tem esse imaginário de uma forma muito forte, de uma forma muito pejorativa, o teu cérebro, ele acaba entendendo que você está em perigo. Uma vez que o teu cérebro entende que ele está em perigo, ele libera o quê? Adrenalina. Né? Não sei se você sabe disso, mas libera adrenalina. Quando você tem um excesso de adrenalina no teu corpo, que vem as tuas mãos suarem, que vem o teu coração saltar, exatamente, vem aquelas palpitações, o nervoso. Então, isso aí que acaba prejudicando a apresentação. E por conta disso, o que você tem que fazer? Você tem que oxigenar esse sangue. Para quê? Para neutralizar. Não, muito legal você falar. Bacana você falar isso. E você tem que respirar. E sabe o que é engraçado? Que meus alunos, eles me falam, mas ainda tem que respirar, professora, no meio de tudo? Porque eles estão tão nervosos com a palestra. Tem um exercício. Você respira. Larissa, eu não sei se você usa esse mesmo exercício. Tem um exercício que há mais de 2000 anos os yogis usam para cura, né? E aí eu gosto de lembrar isso que você está falando, que o medo é uma emoção, né? Que provoca toda essa química. Então, que a emoção e a respiração, elas andam juntas.
Então faz todo sentido o que você está falando, porque se eu estou com todo esse medo, com essa emoção que está me deixando ansiosa ao extremo e tal, se eu trabalhar a respiração, eu vou oxigenar esse sangue, eu vou relaxar e a minha inteligência vai fluir. Porque quando eu estou tenso, não flui, não passa, não chega ali, né? Exatamente. Eu tive uma cliente que ela falou para mim, ela estava assim, realmente desesperada, porque ela tinha feito uma apresentação maravilhosa, ela era muito inteligente, dominava 100% o conteúdo, tinha ido muito além das pesquisas que precisava fazer, e ela disse exatamente o que você falou, que chegou na hora, ela travou, e aí, quando ela travou, ela começou a falar rápido. Ela falava rápido, e ninguém conseguia entender. E aí ela foi ficando mais tensa, mais tensa. Então, tudo isso que a Larissa falou, né, que eu estou contando dessa minha cliente, que você contou da outra, é preparação, que você falou, né, Larissa? Se preparar, gravando, buscando vocabulário, pega o que você vai falar, procura, assim, 5 sinônimos, palavras substitutivas, vê a que soa melhor, né? E relaxar. Então, nós já temos 3 dicas, né, Larissa? O que você está falando é bem interessante, que está relacionado até aos princípios da comunicação. Nós temos 3 princípios fundamentais. O primeiro dele está relacionado à clareza. Então, é eu ser claro realmente com as pessoas, é me fazer compreendido, é as pessoas realmente entender aquilo que eu quero dizer. Para isso, eu preciso entender um pouquinho quem é o meu público-alvo. Não dá para ser muito técnica no meu vocabulário se as pessoas que eu estou falando são leigas no assunto. Acontece muito na dificuldade com advogados. Eu já treinei muitos advogados a falar em público. Inclusive, eu comecei a dar palestras na área do direito, no Código de Defesa do Consumidor, e de uma certa forma, eu acho que eu tinha um certo sucesso com relação a isso, porque eu conseguia não ser tão técnica na hora de explicar para as pessoas a lei. É isso, é você se colocar no lugar do outro. Porque a pessoa, quando ela é leiga, né, a pessoa fica muito técnica, ou o médico também, quando ele acaba sendo muito complexo, ou qualquer outra profissão que traga complexidade, as pessoas elas ficam boiando, não sabem o que você está falando. Aí acaba não sendo claro. E o claro também é você ser específico. Eu vou falar para Ana, me manda as perguntas da nossa live, o que você quer falar? Me manda até o final da tarde. Ou, me manda o mais breve possível. O mais breve possível para a Ana pode ser 5 minutos antes de começar a apresentação. É importante eu ser específico, então, naquilo que eu quero dizer para as pessoas. O outro princípio está relacionado a justamente isso que você falou, a fluidez, ao discurso que flui. Eu preciso ter um vocabulário rico. É como você está falando, trazer sinônimos daquilo que eu quero mencionar. Por exemplo, é super importante eu fazer a leitura em voz alta. É uma técnica extremamente interessante. As pessoas às vezes têm preguiça, mas se elas pegassem 2 páginas por dia de um livro para ler, é interessante. Quando me deram essa técnica, sabe que livro eu estava lendo, Ana? 50 tons de cinza. Mas enfim, qualquer livro, um romance, enfim, um livro que você goste, ler 2 páginas por dia ou ler um texto na internet, é para você conseguir trabalhar a tua musicalidade e também para trabalhar o vocabulário. Aquelas palavras que você não entende, vai lá, procura elas no Google, não passa por cima delas. Enfim, Não, importante sim, Larissa, do que você está falando, que é uma coisa que eu trabalho muito em consultório, que é a preparação. Então, eu falo assim, qualquer comunicação que tenha uma importância específica, precisa ser preparado. Mas eu vou falar com o meu marido, eu preciso preparar se o assunto ele é especial, não é a rotina de vocês precisa. Eu vou falar com o meu chefe, precisa preparar. Vou falar com a minha equipe e faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você prepara, você prevê, você prepara primeiro o conteúdo, como você estava mencionando, depois eu uso a filmagem, você falou, aliado à filmagem, faz a leitura em voz alta, então na filmagem você vê seu corpo, você vê o que você fala, aliás, né, Larissa, desculpa, o corpo comunica.
Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque nós temos 3 centros aqui de comunicação. É o mental, é o emocional e é o nosso fisiológico. Então, quando eu entro num palco ou numa reunião, né, que pode ter 5 pessoas, eu já tive cliente de ficar desesperado porque ia ter 5 pessoas, não era nem um palco, né? E eu tenho que estar alinhado com os meus 3 centros, aquilo que eu vou falar, como eu estou sentindo aquilo que eu vou falar, o quanto que eu acredito naquilo e a minha postura, né, de firmeza, de segurança. Eu falo até a roupa, né, comunica, não é, Larissa? O corpo sempre vai falar primeiro, né? É aquela coisa, qual que é o primeiro impacto que a pessoa fala? Está relacionada à roupa, sim, que ela está vestindo e a postura que ela tem diante da plateia. É extremamente importante isso, você ter uma postura confiante na hora que você quer transmitir uma mensagem. Outra coisa, o semblante da pessoa. As suas expressões faciais falam muito também. É importante que você tenha um semblante amigável. Quando eu faço essas apresentações com os alunos, a gente gosta muito de observar o semblante nas pessoas. Você vê, às vezes até tu consegue ver apresentações de pessoas falando não e fazendo assim, não. Ou falando sim e fazendo assim. Então, está em desarmonia. Estou à sua disposição, né, Larissa? Eu estou à sua disposição. O que você precisa, né? Exatamente. É difícil. Uma pesquisa que foi feita em Harvard, que não foi confirmada, mas ela é bastante utilizada por muitos profissionais da área de comunicação, que fala que 55% da nossa comunicação está relacionada à nossa linguagem corporal, 38% ao tom da nossa voz e 7% são as nossas palavras. Eu já vi outros profissionais não falam, não se apropriam dessa pesquisa, mas eu acho ela bem interessante porque eu não sei se você já teve aquela situação, Ana, que você pensa assim, poxa, se o fulano tivesse me dito isso de uma forma diferente, eu teria entendido melhor. Ou eu não teria entendido, não teria ficado magoado, não teria ficado chateado. Por quê? Porque a forma como foi falado foi uma forma amigável. Muda tudo. Muda quando eu estou né? Muda quando eu estou com uma pessoa, com 2 ou com uma plateia. Mas você sabe, Larissa, que é importante isso que você falou. Embora o percentual seja pequeno ali do conteúdo, né? Quer dizer, então, que eu posso ir lá falar abobrinha? Não, eu tenho que preparar, eu tenho que ler em voz alta, eu tenho que ver vocabulário. Da mesma forma, só que só o conteúdo não entrega o resultado, não impacta, não chega até as pessoas. Tudo vai comunicar. Então, imagina, né, Larissa? Se eu falo assim para vocês agora, né, que estão ouvindo, todo mundo aqui, e mais a Larissa, que nós vamos falar sobre algo que motiva muito as pessoas, motiva demais. Sabe o que a Larissa acabou de falar? O tom de voz, a minha cabeça baixa, né? Eu vou falar de motivação, o que eu vou, a Larissa fazer? O que eu vou transmitir, né? O conteúdo não consigo transmitir. O nosso corpo sempre vai falar primeiro. Sim. Tem tanta gente bacana entrando aqui, ó. É que é difícil a gente enxergar aqui. Tem o Gerson, tem a Tati, tem o Dalton, tem o Márcio. O pessoal pode fazer perguntas também pra gente. Isso mesmo. Vocês podem ir fazendo pergunta. A gente deixa um tempinho depois para responder no final. Eu pedi já para me avisarem quando faltar 20 minutos para terminar, porque eu e a Larissa junto falamos bastante, né, Larissa? Pode ir fazendo perguntas. O Charlie está aqui, Charles. Ô, Charlie. Oi, Ana. Nós estávamos falando de medo de falar em público, né? Tem uma coisa que eu acho super bacana de você fazer uma noite antes da sua apresentação.
É quando você não conhece o local que você vai fazer a apresentação. Importante. Então, às vezes, né, eu já fui fazer palestras grandes para 2.000 pessoas, para 600 pessoas. Eu sempre tive um cuidado de conhecer, pelo menos, se a palestra é de tarde, de manhã, já me familiarizar com esse local. E fazer um quadro mental, até mesmo da minha apresentação. O que é um quadro mental? É você entrar em sintonia, você imaginar, é você fazendo a apresentação, o seu microfone funcionando, os seus slides funcionando, você não tendo branco. Testar antes, né, Larissa? Exatamente. Testar. E você articulando as palavras, as pessoas olhando para você no decorrer da palestra, te dando um feedback positivo com relação àquilo que você está falando. Então você visualiza, trabalha essa visualização, essa sensação, para quando você for para o palco, você já ir com essa tranquilidade, que vai ser um sucesso, que vai dar tudo certo na tua palestra. E não ir com aquela coisa do medo, né? Mas super importante. É uma técnica, inclusive, para baixar a ansiedade. Uma delas, né, é você imaginar, porque o que é ansiedade, né? O que é esse medo? Uma das coisas que interfere, assim, é o que eu tô achando que vai ser. Tô achando que não vou conseguir, tô achando que vão fazer pergunta, tô achando, né? É uma coisa que vai acontecer e você tá ansioso por aquilo. Então, para baixar a ansiedade, uma das técnicas, assim, é você fazer esse exercício que a Larissa falou, imaginar que você já fez e já deu certo, que você já foi lá. E ou fazer esse exercício, então, tá no local, reconhecer, ir lá, ver fisicamente, é super importante. Quando eu faço workshop, Larissa, eu faço há mais de 25 anos. Eu vou, se é fora de São Paulo, eu vou um dia antes, vou no hotel, vejo a sala, vejo tudo. Porque é super importante, independente da experiência que você tem. É a integração com o ambiente, com o que está compondo aquele espaço. Uma familiaridade com o ambiente. Eu acho extremamente importante isso para você se sentir mais calma, se sentir mais segura na sua apresentação. Então, são coisas que você vai fazendo para aumentar a tua segurança. Tem uma coisa também que eu acho extremamente importante, são os diálogos internos. Então, geralmente, naqueles minutos antes de você ser chamado para sua palestra, para sua apresentação, antes de entrar para uma live ou para uma entrevista, antes de transmitir uma mensagem, de falar em público, vem os pensamentos negativos. Ou não vem nenhum pensamento, né? Mas geralmente vem aquele pensamento, você lembra de coisas que aconteceram no passado. Geralmente você se apropria daquelas crenças negativas que fazem com que você não entre com todo o teu poder, não entre com autoconfiança, não entre com segurança e até mesmo te paralise. Então, é o momento de você trabalhar, não é o momento de você amarelar. É importante você ter algumas afirmações positivas, lembrar de algumas apresentações positivas que você teve. Se não teve apresentações, que você teve méritos, que você teve sucesso no seu trabalho, na sua vida pessoal, de coisas que aumente a tua autoconfiança antes de você apresentar. Você ir para o palco com esses pensamentos, com essas recordações, e não ir para o palco pensando, poxa, aquela vez, né? E ainda por cima aumentando o negativo. Então é muito importante isso, você trabalhar esse diálogo interno em você, antes de uma apresentação, antes de uma palestra. Isso que você acabou de falar é um exercício, aliás, assim, né? Eu já vi que você é dessa linha também de pegar coisas simples, né? Para trabalhar, para se desenvolver. Eu queria um exercício em cima exatamente do que você está falando. Que é assim, então aproveitando que a Larissa falou, vou incrementar meu exercício para juntar a ideia dela com a minha. Pega uma lista, até alguns dias antes, e faz uma relação de sucessos que você teve desde a idade que você lembrar. 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Mas não estamos falando de falar em público? Não importa, é o que a Larissa falou, aumentar a autoconfiança. Então faz a lista, eu ganhei o campeonato na escola tal. Eu consegui ler o livro até o fim antes de todo mundo, consegui passar na prova, enfim. Você coloca tudo e aí que vem a dica. Faz
divide a folha no meio, do outro lado você vai pegar cada um desses sucessos e falar que qualidade minha que me ajudou a conseguir tirar essa nota. Que qualidade minha que me ajudou a conseguir ler o livro antes de todo mundo. Foi a disciplina, o outro foi tal. E aí você vai ter uma grata surpresa, uma caixinha cheia de presentes, né? Eu até falo para escreve no papelzinho e vai guardando na caixinha, que você vai ver quantas qualidades você tem e que essas qualidades vão te ajudar na hora que você fizer a apresentação. Então, disciplina, persistência, né? Adorei. Então, olha, é simples e funciona, né? Sabe uma outra coisa? Sabe que é interessante? Que assim, eu acho a oratória uma excelente ferramenta para aumentar a autoconfiança das pessoas até em outras áreas da vida. Eu já tive alunos que eu tive feedback que tiveram um aumento de salário, que tiveram uma proposta de um cargo melhor, que tiveram um relacionamento, êxito no seu relacionamento pessoal. Por quê? Porque você acaba desenvolvendo uma nova habilidade, de uma coisa que você tinha muito medo. Então, tem pessoas que acabam, isso eu nunca vou conseguir. Então, quando a pessoa ela consegue aquilo, ela começa a achar também que ela consegue outras coisas, aumenta a autoconfiança dela. E por isso eu sempre me encantei por usar a oratória como uma ferramenta para aumentar a autoconfiança da pessoa e para alcançar outros objetivos também. E é muito importante que a pessoa, quando ela vai falar em público, ela também seja coerente com o sucesso dela. Eu mereço ter sucesso? Eu mereço fazer uma boa apresentação? Ela se julga merecedora daquilo. É extremamente importante eu avaliar. Eu faço isso um inventário de crenças com os meus alunos no primeiro dia de aula. O que eles pensam? Que eles se acham merecedores de fazer uma boa apresentação? Além de serem capazes? Então eu questiono essas coisas todas neles para que eles possam se autoavaliar e ir mudando os seus pensamentos, os seus comportamentos, para quando eles forem fazer uma palestra, eles verem aquele momento de uma outra forma, mudar de canal. É um momento especial. Só assim para... dentro disso que você falou, porque a gente está falando toda hora assim, palco, palestra, estou te falando que eu tenho clientes que tremem de fazer reunião com 2 pessoas, com 3 pessoas, não é nem uma palestra, não é nem um palco. Eu tive uma cliente que ela treinou, e ela estava assim, muito bem, e como você falou, ela olhava, achava, eu não vou conseguir. E a gente trabalha muito, eu brinco com meus clientes e falo assim, está deletado aqui essa frase, não vou conseguir. Né? Isso não existe. E aí, o que acontece quando as pessoas ficam, né, nessa ânsia, aí ela falou para mim, tá bom, então eu vou fazer a reunião, mas eu vou fazer sentada. Eu falei, não, você vai fazer de pé, porque você vai levar um conceito, você precisa... E eram pessoas da empresa, era uma sala de reuniões, né? Você vai fazer de pé. Mas, não, então vamos treinar de pé aqui de novo. Se olha de pé, se olha sentada, veja a diferença. Você tem que estar, você naquele momento é a autoridade. Mas vai estar o diretor, o presidente, não importa. Naquele momento que você está lá falando, não importa quem está te ouvindo. Você é que tem o poder. Então, você é a autoridade, não é, Larissa? Então, como é importante você ter isso em mente e você se apoderar. E uma coisa assim, que eu achei interessante, porque tinha um cliente também que tinha essa dificuldade, aliás, tem muitas pessoas, e como você falou, a comunicação é quase que, eu falo, 80% do relacionamento das pessoas, não é só numa reunião, no palco, né, Larissa? Sim, e aí é a base do relacionamento humano, né? E sabe, uma coisa que quando a gente fica tenso, né, quando está numa apresentação, o que acontece, e é uma dica que simples de novo, que a Larissa deve falar a mesma coisa, aí se eu errar lá na frente, errou, continua, sabe por quê? A maioria dos erros que você fizer, ninguém sabe que não era isso que você ia falar, que era outra coisa. Continua, que começa a fluir. Se você ficar preocupado em tentar lembrar o que era, eu pulei, esquece, errou, continua. Mas e vai ficar sem nexo? Não vai.
As pessoas não sabem qual era o seu script, não é isso, Larissa? E tem uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos, que eles até ficam surpresos. Será, professora? E isso tranquiliza eles. É que a maioria das pessoas que estão te assistindo estão torcendo por ti. Elas querem que você faça uma boa apresentação. Eu aposto, Ana, que você já foi em milhares de palestras. E, gente, eu não me lembro de ter ido numa palestra e pensado, tomara que o palestrante se ferre. Tomara que dê um branco. A gente não pensa isso. Só que as pessoas que vão fazer a palestra, elas estão pensando que, fulano quer que eu me ferre. Então, elas veem a plateia como inimigo. E a plateia não é inimiga. A plateia está ali para te escutar, o teu chefe está ali para te escutar. Muitas pessoas estão ali porque elas querem saber a tua opinião com relação a um determinado assunto. Então, mudar também a visão que você tem com relação à plateia. A plateia, ela nem sempre aliás, na maioria das vezes, salvo, claro, alguns casos que pode ser que alguém queira o teu cargo, mas são casos excepcionais. De uma forma geral, as pessoas são tuas amigas. Elas querem que você faça uma boa apresentação. Aí eu sei que quando eu falo isso, elas ficam me olhando, meus alunos. Pois é, acho que né, professora? Aí cai a ficha deles, aí dá um alívio, não fica naquela tensão que parece que vai pra guerra. Sabe, Larissa, isso que você acabou de falar, eu acho que serve até para outras situações da vida. Eu falo, quando a gente está numa situação que a gente sente alguma dificuldade, ou a gente acha que não vai conseguir, ou enfim. Então, é uma coisa muito simples que eu falo assim, põe o coração na frente e vai. Então, o que você fala da plateia, chega lá, chega de coração aberto, vai com o seu coração também, né, para falar. E tem uma coisa assim que eu faço, Larissa, antes de qualquer apresentação, qualquer palestra, qualquer sessão de coaching que eu vou fazer, eu sempre faço uma conexão e é como se fosse uma oração, que tudo que eu falar sirva para as pessoas que estiverem aqui melhorarem alguma coisa na vida delas. Então, só isso, essa conexão, muda a química do meu cérebro, que é aquilo que você falou, Larissa. Então, me relaxa, porque eu estou indo mais autoconfiante. Então, eu estou indo lá, que tudo que eu fale sirva, que seja alguma coisa boa para as pessoas. Isso faz uma diferença e ajuda muito nisso que você acabou de falar. Muito legal, muito bacana. E é você transmitir o conhecimento para o outro. Você querer fazer o bem com aquilo que você sabe, exatamente. Acho que a Juliana comentou uma coisa interessante no improviso ali, que você falou da questão do errou. E se eu errar? É exatamente isso que você colocou, Ana. Quanto mais naturalidade você trazer para o palco, mais conexão, inclusive, você vai criar com as pessoas. É extremamente importante você ser natural. E a gente sabe que numa conversa, muitas vezes interpessoal, tem momentos em que você se desconecta, ou tem momentos em que você pode falar alguma coisa errada e aí se corrigir. Isso faz parte da naturalidade. Eu vejo que tem muitas pessoas, muitos alunos meus que têm muito medo. Por quê? Porque eles têm um excesso de expectativas na apresentação, eles têm um excesso de expectativa na apresentação, que a apresentação vai ser perfeita, que não vai ter erro nenhum, que não pode, e às vezes as pessoas nem percebem os erros que tem, mas elas têm uma expectativa tão grande e que vai ser visualizado por milhões de pessoas e que vai ser um sucesso da noite para o dia. Gente, calma, não te sobrecarrega com relação a isso, que daí é claro que você vai ficar nervoso. É importante que você traga essa leveza na hora que você for apresentar, que você se divirta com o processo. Quando você fala da naturalidade, eu posso esquecer uma coisa lá. Eu dou palestra, dou workshop, faço há muitos anos. Às vezes eu falo assim, gente, vou dar um exemplo para vocês. E aí, dá aquele branco. Qual era o exemplo que eu ia dar? É brincar com isso, gente. Acabei de esquecer. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. E continuo. Daqui a pouco, olha, aquele exemplo é isso aqui. Porque eu tinha lembrado de um exemplo que ia ser muito didático, mas de repente esqueci. Isso acontece com qualquer pessoa. Com quem tem experiência, não sei se já aconteceu com você. Comigo, às vezes eu estou ali e acontece isso. Mas ele volta depois. Se você relaxa, volta. Com certeza. Já aconteceu com você?
Com certeza. Tem uma dica importante que a gente dá com relação à concisão do conteúdo. Então, o que é eu ser conciso? É eu falar no tempo proposto aquilo que eu tenho para falar, sem esquecer dos principais pontos. Ou seja, é um grande problema também quando a pessoa ela fala e daí, fulano não fala nada com nada. Meu pai está assistindo até a live, né? Falando, brincando, agora eu tinha um tio meu que eu me lembro que ele começava a contar uma história e ele não terminava mais. Então era aquela pessoa prolixa, né? Falava, nossa, quando é que vai terminar esse caso? Que é isso? Isso às vezes é falta de concisão no teu discurso. Para que isso não aconteça, é muito importante que eu organize a minha palestra antes da apresentação. Quais são os pontos principais? E aí você, claro, tem técnicas para iniciar. O início é sempre mais difícil, gente. O início é o momento em que você cria uma conexão com o público. É o momento que você sai do seu lugar e para na frente da plateia. E você tem aquela ânsia de ganhar a plateia. Então, se você se dá bem nos primeiros 5 minutos de palestra, a tua autoconfiança melhora e você acaba se saindo melhor, sendo mais fácil, sendo mais leve no decorrer da apresentação. Por isso que é tão importante o início, você ir mais preparado. E aí, é claro, quais são os principais pontos, quais são os principais exemplos. Eu sempre recomendo, quando uma palestra é longa, por exemplo, aqui eu tenho os principais pontos que eu tenho que falar com a Ana. Falei isso, falei aquilo, para que você não esqueça. Tem exemplos importantes? Então, não tem problema você ter essa folha. Claro que você não vai ficar lendo lá na frente, né? Mas você ter uma folha que lembre você dos principais pontos e como é que você vai fazer a conclusão, ótimo. Tem uma dica outra bem interessante que eu gosto de dar para as pessoas, Ana. É assim, uma palestra de 1 hora, por exemplo. Você tem que saber fazer ela em 2 minutos. Você sabe? Por exemplo, uma palestra de 1 hora. Então, qual que é o cerne? Qual que é o principal da sua palestra? Isso é uma questão de organização. Porque quando você divide a sua palestra em pontos, né, pode ser de ordem cronológica, como pode ser de ordem não cronológica, mas de principais pontos sobre um assunto, uma solução, um método que vai dar, por exemplo, falar em público. Eu vou falar sobre estado mental das pessoas, que vai controlar o medo, a ansiedade. Vou falar de performance de palco, que são as palavras, o nosso tom de voz, os nossos gestos. E vou falar da estrutura da mensagem, que é a organização do conteúdo, que é o domínio do conteúdo, que é eu ter credibilidade, eu fazer aquilo que eu falo. Dividir a minha palestra de oratória em 3 principais pontos. E agora eu posso ampliar isso para 1 hora. Ou seja, eu tenho que saber quais são, o que é o principal. Isso é uma questão de organização. Eu vou colocando o recheio, né? Eu ponho a espinha dorsal e aí eu vou colocando. E outra coisa importantíssima, Larissa, que eu vejo acontecer é o respeito pelo tempo. Se eu falei que aquela aula vai ser de tal hora até tal hora, aquela reunião, inclusive dentro das empresas, eu reforço muito isso, porque tem hora para começar e não tem hora para terminar. Não, se você se preparou, se você organizou a sua reunião, ela vai começar e vai terminar no horário estipulado. E, como você falou, essas coisas muito longas, que se perde, sai do objetivo, as pessoas elas param de ouvir e aí você perde credibilidade, aí sim. Então, se você prepara, você se organiza, como você falou, até hoje eu faço um roteiro onde eu vou. Eu não uso depois, mas o fato de fazer e ele tá ali, como você também falou, mas mesmo que você vá usar, não ficar lendo o tempo inteiro, mas que você olhe, bom, eu já falei isso com vocês, tem esse ponto, volta e fala, não tem problema nenhum. É o que a Larissa falou, a gente tem que estar natural e decorar. Nem sempre todo mundo consegue ter essa sequência clara na cabeça, né? Decorada. Vai estar ali no papel. Mas o respeito pelo horário, né? Respeitar o horário. Isso é importante. Tem que terminar o horário. Eu acho extremamente importante, nem de mais e nem de menos. Porque se você vai numa palestra que é 1 hora, as pessoas têm essa expectativa que é 1 hora. Se o palestrante passa, acaba ficando chato. Acaba também dando aquela sensação de cansaço.
Algumas pessoas acham que, se for interessante, pode passar do horário. Não, porque o psicológico das pessoas se prepararam para aquilo. E muitas pessoas marcaram compromisso depois daquilo. Então, passou do horário, elas não estão prestando atenção e elas começam a sair. Isso é uma coisa muito ruim, porque você está lá em cima, ela está saindo porque eu não estou. Olha, faltam 15 minutos, o nosso assessor aqui está nos avisando para a gente ver as perguntas, né? Se tem perguntas do pessoal. Eu vi que tem bastante gente, amigos, gente assim, muito próxima, né? Eu queria saber se vocês querem fazer perguntas. A gente tem algumas perguntas que fizeram, né, antes para mim, para a Larissa, mas se vocês têm, a gente prefere responder o que vocês colocarem aqui. Vamos lá. Bom, enquanto não vem a pergunta, eu queria falar uma outra coisa, assim, dentro do que a Larissa falou, do autoconhecimento. Como é importante em qualquer coisa que a gente faça na vida, inclusive falar em público, né? Em público de 2 pessoas, ou de 100, ou de 500, ou de 1000. Então, tem uma informação, né, das pesquisas da área comportamental, que todo comportamento nosso tem vantagens e desvantagens que a gente enxerga, consciente ou inconscientemente. Então, por exemplo, eu ser tímido. Mas eu não quero ser tímido. Eu queria tanto ser uma pessoa que chega numa festa, fala com todo mundo, chega numa palestra, dá um show, chega na reunião, mas eu sou tímido. Então, aí eu faço esse exercício, vocês podem fazer também. Qual é a vantagem que você tem de ser tímido? Mas vantagem? Sim, pode parar. Então, eu vou dizer para vocês de alguns clientes com relação a essa característica. Eles colocam assim: a vantagem é que eu não vou me expor e não vou ser criticado, porque crítica para mim é uma coisa muito violenta. Porque tem pessoas que não se importam não tem assim um impacto muito grande com a crítica, e outras que têm, em função da cultura, da educação, de experiências que já tiveram negativas, enfim. Então, é a gente ver qual é a vantagem e desvantagem desse comportamento que eu quero mudar. Eu quero mudar, mas que vantagem ele está me trazendo hoje? É que aí eu não sou escolhido nunca para fazer a apresentação dos trabalhos, porque todo mundo já sabe. Eu não sou escolhido. Então, mas você quer mudar isso? Porque precisa querer, né, Larissa? Não adianta a professora Larissa querer, eu querer. Quero. Então, você vai atacar primeiro essa sua vantagem. Isso vai deixar de ser vantagem. Você tem que deletar isso, não é vantagem mais. A vantagem é dentro daquilo que você quer. Eu quero falar de forma fluida, tranquila, com as pessoas, chegar, enfim. Então, claro, pode fazer esse exercício. E a vantagem, claro, a vantagem é eu ficar relaxada, fazer mais amigos, eu ser aplaudido, ser reconhecido, enfim. Mas vantagens e desvantagens. E aí, Larissa? Aquilo que ganha, né? Qual é que é o ganho que ela tem, muitas vezes se comportando ainda com medo de falar em público e evitando fazer apresentações. Muitas pessoas, às vezes, até acabam perdendo oportunidades profissionais. Tem aquele momento em que alguém dá uma ideia e ela pensa, poxa, mas eu tive essa ideia e eu não falei porque eu fiquei ressabiada, eu fiquei intimidada e eu acabei não falando. Você tem um ganho, muitas vezes, também em não falar, em não se expor, que é aquilo que você ganha, é aquilo que você falou. Qual que é o ganho que eu estou tendo para continuar nessa zona de conforto? E o que você tem que se perguntar? E o que vai acontecer com a minha vida se eu não conseguir mudar? Se eu não conseguir ter novas atitudes? Quais são as oportunidades que eu vou perder? Será que eu vou conseguir vender mais? Será que eu vou conseguir subir de cargo? Será que eu vou conseguir ganhar financeiramente melhor? Será que eu vou, nos meus relacionamentos, vou ter mais amigos, vou ser mais feliz? Então, você tem que fazer essa pergunta, muito bem colocada. O que eu ganho, mas também tem que se perguntar. E o que você perde? O que você está perdendo por ainda continuar nessa zona de conforto? Exatamente isso. Você colocou uma coisa bem interessante, Ana, com relação à crítica.
Como eu sou de origem alemã, né, como vocês podem saber, e eu dou muita aula para muitas pessoas de origem alemã nas cidades em que eu vivo. Coincidentemente, eu acabo me familiarizando, me chamando para esse tipo de público. E geralmente são pessoas que foram muito criticadas quando crianças. Não sei se você vai concordar comigo, mas o alemão ele tem um lado já natural bastante crítico. Falei com o alemão. Tem uma exigente, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu acho extremamente interessante, tem pessoas que se dão muito bem falando para plateias que elas conhecem, e já tem pessoas que se dão muito bem falando para plateias que elas não conhecem. Ou seja, se não tem ninguém que conviva com elas, que estão amigos mais próximos assistindo elas, ótimo, maravilha, eu me saio muito bem. Agora, se tiver pessoas que me conhecem e que estão convivendo comigo, e aí elas vão me ver falando em público, parece que elas pensam, não, mas não pode. Por que isso acontece? Geralmente isso aí acontece muito, está relacionado ao nosso histórico. Então, como eu disse, geralmente... Só um pouquinho assim, eu vou deixar você concluir, aqui tem pergunta aqui, eu queria colocar para a gente responder, tá? Só pode finalizar o teu pensamento para a gente falar, senão não dá tempo. Não, é que eu ia falar que está muito relacionado ao nosso histórico isso, por conta de se você for bastante criticado quando você foi criança ou no decorrer da sua vida, você possivelmente tenha mais dificuldade de falar para pessoas que você conhece. E já se você não foi tão criticado, mas sempre aplaudido, sempre todo mundo te incentivou a falar, possivelmente você tenha mais familiaridade de falar para pessoas que você conhece. Isso aí pode estar muito relacionado à tua vida, o teu histórico, então, como profissional, como aluno, enfim. Sim. Então, tem uma pergunta aqui, que é do Márcio Socha. Por que as oradoras mulheres, na maioria das vezes, se sobressaem mais que os homens, mesmo em lives? E aí, Larissa, como é que você responde para o Márcio? Será, Márcio, que se sobressai mais? É a sua percepção? Vamos ver, Larissa, o que você fala para o Márcio? Então, o Márcio está colocando que as oradoras mulheres se sobressaem mais do que os homens, é isso? Por quê? O que eu vejo? A mulher, vamos falar da diferença da comunicação entre homens e mulheres. Bom, esse é o ponto de vista do Márcio, né? O Márcio, então, particularmente, Márcio, eu acho que você, por ser homem, talvez você prefira ver as mulheres. Mas o que eu vejo de diferença na comunicação entre homens e entre mulheres? As mulheres, eu não sei se você sabe, Ana, nós temos uma comunicação, é muito maior, nosso poder de comunicação, do que os homens. Então, a mulher fala lá de 6 a 8 mil palavras por dia, e o homem fala de 3 a 4 mil. Larissa, pula esse pedaço, tem muitos homens, parentes, amigos ouvindo. Não, mas é tranquilo, né? A mulher fala de 1.000 a 2.000 sons vocais, quer dizer, de 3 a 4 mil sons vocais, o homem de 1.000 a 2.000, e gestos também, nós temos muito mais gestos do que os homens. Então, o que isso significa? Que a gente tem muito mais necessidade de se expressar e até mesmo mais facilidade. A nossa comunicação ela é muito mais focada no relacionamento. Só que os homens têm uma capacidade de ter uma comunicação focada para alcançar objetivos. Então, eles falam aquilo que é necessário. E muitas vezes a linguagem deles é muito mais concisa do que nós. E assim, a gente tem uma capacidade incrível também de falar muitos assuntos ao mesmo tempo. Só que os homens eles querem falar um assunto por vez. E é importante a mulher ela se adaptar a essa linguagem masculina. Até porque, de uma certa forma, os homens vieram antes no mercado de trabalho. E muitas vezes a gente pode não ser compreendida por conta dessa comunicação que a gente fala vários assuntos, manda lá um e-mail com um monte de assuntos para falar, não, manda um assunto por vez. Organiza essa comunicação de uma forma mais focada para o objetivo. Então, como a mulher ela é focada para o relacionamento, ela acaba tendo uma comunicação maior. Mas, enfim, nas lives eu já não sei por que te dizer. O que você acha, Ana? Outra pergunta aqui, pera lá.
deixa eu ver. A Simone está perguntando se a imagem corporal ajuda ou atrapalha. Eu queria falar um pouquinho antes e vou querer que você fale também. Como a gente falou, né, como eu trabalho muito, eu fiz a medicina comportamental justamente para entender essa conexão que a Larissa explicou muito bem, né, do que a gente está pensando, de como que a gente sente e como que isso vai para a nossa fisiologia. Então, a imagem corporal comunica sim, né? Tem aqueles percentuais que a Larissa falou, que eu também li umas pesquisas, é um pouquinho diferente, mas exatamente na mesma proporção, é 10, 40 e 50, então a mesma coisa, né? Conteúdo, o emocional 50 e o fisiológico 40, ou seja, a sua postura, e como a Larissa falou, nós mulheres gesticulamos muito, a gente usa muito o corpo para falar, né? Então, ajuda se você estiver alinhado com o que você quer passar, com o impacto que você quer gerar. Atrapalha se não estiver alinhado, aquilo que a gente falou. Vou falar de motivação e aí eu estou falando assim, né, sem ter entusiasmo. Então, numa postura, né, até arqueada e tal. Então, ajuda. Aí a pergunta, e a vestimenta? A vestimenta também. Imagina alguém vai falar sobre produtividade dentro de uma organização e chega ali com uma bermuda e um chinelo. Fica meio fora de contexto. Então, a gente tem que estar dentro do contexto. Se eu vou fazer essa palestra para estudantes que estão num retiro, né, num sítio, ok, eu estou dentro do contexto. Eu não vou lá de gravata que eu vou estar fora do contexto. Então, ajuda e atrapalha e a gente precisa prestar atenção. Fala, Larissa. É ótimo, acho que você colocou tudo. Pode ajudar, desde que você esteja em harmonia e que seja algo positivo para você, mas também pode atrapalhar. A partir do momento em que você coloca uma roupa fora do contexto, que você vem com uma postura de desanimado, de derrotado, de inseguro, aí a sua apresentação pode ir por água abaixo. Não só a apresentação, mas como qualquer situação que você vá passar na vida em que você precise ter uma postura positiva. Então, o corpo, com certeza, é a postura, a tua linguagem corporal, a roupa, ela influencia muito no ponto de vista das outras pessoas e é na imagem que elas vão ter de você, com certeza. Então, Larissa, a gente está chegando ao final. Queria fechar, né, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve tão gostoso, adorei ouvir você falar, trazer sua experiência. Realmente, assim, foi muito esclarecedor, você bastante